Bom, nós aqui do Pedra tentamos aprender das mais variadas formas, né? E talvez as histórias sejam uma das melhores formas da gente tirar algum ensinamento e trazer para a nossa vida e aplicar na nossa vida. Pelo menos uma das mais divertidas. Com certeza. E hoje tem uma história bem curtinha que é bem interessante para a gente poder tentar fazer isso. Havia um homem que estava dirigindo um carro muito luxuoso e esse carro dá um defeito no meio da estrada, o pneu dele fura. E aí ele vai tentar consertar e percebe que não tem um macaco. E aí ele pensa, bom, tem algumas casas por aqui, eu vou chegar até uma dessas pessoas e vou pedir um macaco emprestado. E ele começa a se dirigir até as casas e começa a pensar, bom, esse meu carro é meio luxuoso, eu estou bem vestido, talvez essa pessoa queira cobrar uns 10 reais, uns 20 reais. E aí conforme ele vai andando para chegar nessa casa, ele vai aumentando cada vez mais esse preço e aumentando cada vez mais a angústia que vai tendo dentro dele. Não, essa pessoa vai me cobrar 100 reais, 200 reais, vai querer me extorquir e começa a ficar com bastante raiva daquilo. Quando ele chega na casa da pessoa, a pessoa abre a porta para ele e ele fala, você é um ladrão, o macaco não vale isso, pode ficar com ele. E vai embora. E é essa a nossa história. Meio loucura, né? Isso não acontece muito não, né? É um negócio meio distante, assim. Parece muito loucura, obviamente que a história, ela acaba sendo muito alegórica, obviamente, né? Ela serve mais para trazer o cerne de um ensinamento. Sim. Né? Dificilmente você faz isso com essa literalidade. Exatamente. Mas é interessante a gente começar a abordar dentro dessa história a questão da projeção que a gente faz. Né? E essa história traz muito disso. É interessante, presta sua atenção, né? Quando o João contou a história, o dono do carro, ele estava angustiado achando que iam cobrar dele por emprestar o macaco. Ele não sabe o que o dono do macaco, a pessoa que ele pedia ajuda, ia responder. Ele não sabe se a pessoa tinha macaco, se a pessoa tendo macaco, se ia emprestar, ou se ia vender, se ia alugar, se ia fazer qualquer coisa. Ele não tem informação nenhuma sobre o outro. A única informação que ele tem é sobre ele mesmo. Como ele é e as demandas que ele tem. Essa ideia de que a pessoa vai cobrar ou não vai cobrar e essa angústia pode muito bem surgir de uma projeção que ele tem. Talvez ele, na situação da outra pessoa, cobrasse pelo macaco. Talvez ele, na situação da outra pessoa, ao perceber que ele parece ter dinheiro, cobrasse mais ainda pelo macaco. Então é interessante, para a gente começar o nosso debate aqui sobre essa história, que a gente reflita sobre o que realmente é nosso e o que é do outro dentro das nossas relações. Sim, até porque sempre existe algo que é nosso. Né? Por mais que a outra pessoa aja de fato de maneira errada, por mais que a pessoa chegasse e cobrasse dele realmente, ainda assim teria uma construção dele. Ainda assim teria algo dentro dele que poderia estar legal ou poderia não estar tão harmônico assim. E aí, independente da projeção que a gente faz no outro indivíduo, de qualquer forma, é natural que a gente perceba na nossa vida que em alguns momentos, ou em vários momentos, a gente vivencia coisas que não necessariamente correspondem à realidade. Às vezes a gente está ansioso por alguma situação, por alguma expectativa, e a gente começa, diante de um possível problema, colocar coisas em cima e aumentar muito aquele problema, e ele parece insolúvel, ele parece impossível de ser resolvido, mas na verdade ele não é tão difícil assim na prática, ele só é difícil dentro da nossa cabeça. E ainda que não seja em relação a um problema específico, quantas vezes a gente não vivencia uma coisa que na verdade nem existe? Quantas vezes a gente interpreta errado uma situação que aconteceu e aí começa a remoer aquilo, mas não vai tentar resolver, não vai tentar colocar de maneira mais clara? Quantas são as vezes que a gente vivencia coisas que não necessariamente precisam estar ali, que trazem peso para a nossa vida sem precisar trazer peso de fato? É interessante a gente saber lapidar essas coisas, aquilo que é real e aquilo que é expectativa. Né? É claro que a gente deve esperar determinadas coisas, mas é importante a gente estabelecer que esperar é diferente de construir expectativas. Né? A gente espera que as pessoas nos tratem com civilidade. Né? Por quê? Numa média de experiência que eu já tive com pessoas, interagindo com pessoas, a média teve uma certa civilidade. Talvez não falasse comigo, não, meu nobre senhor, ou algo assim do gênero. Tudo bem, talvez tenha uma pessoa que fez isso e você não pode esperar que todo mundo trate dessa forma, porque essa pessoa é uma exceção à regra. Da mesma forma, você não pode esperar que todo mundo te trate mal, porque, mas eu já fui maltratado antes. É verdade, mas todo mundo te maltratou ou só algumas pessoas te maltrataram? Só algumas. Então essa não é a regra. Você deve esperar aquilo que você tem dentro da média. Né? Da mesma forma, você sempre marca com alguém. Essa pessoa sempre chega atrasada. No dia que ela chega na hora, você não pode esperar que a partir dali ela só vai chegar na hora. Porque a regra dela é chegar atrasada.
né? Então você sabe que ela só chega atrasada. E aí, à medida que ela vai chegando na hora, você vai mudando essa curva de relação e adaptando para uma nova realidade, que não vai impedir que eventualmente ela chegue atrasada, mas que já é uma situação um pouco diferente. Então é importante a gente saber perceber o histórico das nossas relações para saber exatamente o que a gente deve projetar. Com certeza. E acho que a projeção, a expectativa, como o Paulo falou, são coisas que acontecem na nossa vida e talvez uma das melhores formas da gente aprender a lidar com isso seja aprendendo a se comunicar. Então, primeiro, construir um diálogo para que você coloque ali algo que não está tão legal para você dentro daquela situação e por isso você está criando uma expectativa que não está encaixando com a realidade e o outro precisa saber disso para que você possa, de fato, construir algo melhor, para que você possa chegar num outro ponto que seja bacana para os dois. E para além disso, para além desse diálogo, é importante que a gente aprenda a lidar com as frustrações ou com as coisas boas. Então, mais uma vez, se aquela expectativa foi realizada, ótimo, mas a gente não precisa criar grandes alardes em relação a isso, grandes euforias. E se aquilo foi de alguma maneira, ou se aquilo não foi atingido de alguma forma, tudo bem, faz parte da vida lidar com a frustração e a gente segue em frente, seja em relação a uma outra pessoa, seja em relação a algo que a gente queria, mas mesmo assim não conseguiu. Nem tudo é como a gente quer, nem tudo é como a gente gostaria e as pessoas não necessariamente precisam se encaixar. Então, voltando lá à história, ainda que a pessoa cobrasse dele, tá tudo bem, é uma escolha da pessoa. Agora, o que eu vou fazer diante disso tem a ver comigo. E é mais importante que a gente se preocupe e coloque energia naquilo que tem a ver com a gente do que aquilo que tem a ver com as outras pessoas. Isso que o João trouxe agora é interessante, que conversa muito com estudos de comunicação empática ou comunicação não violenta. E se você quer conhecer um pouco mais sobre isso, dá uma olhada em catarse.me Pedra de Afiar. Você vai conhecer nossos grupos de estudos e pode se melhorar um pouco nisso também junto com a gente, que estamos sempre em constante melhora. Né? Mas uma das coisas básicas que a gente começa a perceber dentro da comunicação não violenta ou da comunicação empática é saber separar aquilo que é uma demanda interna minha de um cenário externo. Muitas das vezes nós temos uma determinada demanda, por exemplo, no caso da história, ele tem uma demanda, eu preciso ser atendido. Eu não sei como é o cenário externo, então eu começo a projetar ideias de um cenário externo ruim e ele entra em conflito com essa minha demanda interna. E isso gera um caos interno e externo, porque ele foi grosso com outra pessoa que não tinha nada a ver com isso. Pegando outros exemplos que a gente às vezes passa, a gente tem uma demanda interna que isso todo mundo tem, de ser bem quisto, de ser bem acolhido, de ser valorizado, e isso é natural. E aí, quando essa demanda interna ela não é atendida de uma maneira satisfatória, a gente começa a olhar para fora e começa a ver problemas, porque a gente acha que o externo tem que atender o interno. Às vezes a gente recebe determinados elogios, mas a gente ignora, porque não é da forma que eu quero, não é de quem eu quero, não é na hora que eu quero, na quantidade que eu quero, e aí você tenta controlar e não consegue ser atendido isso. Essa questão dessa relação, dessa sua demanda interna com o cenário externo real ou fictício que você cria é fundamental para que você consiga se harmonizar ali dentro. Mesmo que o outro te cobre R$100, R$1.000, R$2.000 para te emprestar um macaco, você vai falar, cara, beleza, fica com seu macaco, vou pedir ajuda para outra pessoa. E você vai embora, você não precisa brigar com aquela pessoa. Você vai falar, cara, é muito caro, eu tenho 10. Aceita, pode ser. E aquilo não precisa se tornar um problema tão grande. Exatamente, porque o cara quer se fazer em cima de mim. Talvez ele queira. Mas eu falo, em cima de mim você não vai se fazer. Hoje não. E aí ele vai tentar com outra pessoa, vai tentar com outra pessoa, vai tentar com outra pessoa. E se todo mundo age dessa forma com ele, talvez ele reflita. Talvez eu não possa me fazer em cima das outras pessoas e preciso ser um pouco melhor, não é? E talvez precise comprar um macaco. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o comentário aqui embaixo, curte, comenta, compartilha para as outras pessoas, para que outras também possam refletir, também possam pensar com a gente sobre isso. E aproveita e se inscreve também nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Todo dia nós temos postagens por lá para vocês também poderem refletir e levarem coisas para a vida de vocês. E se tem alguma história curtinha que você goste muito, manda para a gente também, que a gente pode fazer uma análise especial para você, gravando um programa sobre quais ensinamentos estão contidos naquela história que talvez você ainda não tenha percebido. E até a próxima. Tchau, tchau.